Boa noite. Tudo bem? Bem dispostos e animados? Como aos desenhos animados? Glória a Deus. Ainda bem. Bom, como eu vos disse, esta semana ainda serei eu a ministrar a escola bíblica, porque temos um assunto para mim muito importante para falar. Na próxima semana e penso que são 4 semanas, vamos ter o pastor João Paulo Peixinho com a história da igreja. Eu acho que vai ser muito bom. Ele está mais entusiasmado do que todos nós, posso-vos garantir. Fez PowerPoints, fez muita coisa. É o habitual nele, é uma pessoa muito prestável, é um bom professor de escola bíblica. Vai ser muito bom aqui connosco ouvirmos um bocadinho da história da igreja. Focando-nos no que estamos a falar, a semana passada nós falámos acerca de fazer o luto ministerial. E eu quero, em poucos minutos, lembrar a vocês a importância deste assunto. Eu vou-vos só dizer, a importância é tão grande, que o diabo está furioso por eu estar a ministrar estas mensagens. E ele está furibundo porque sempre que nós falamos a verdade, e eu vou falar nisso no domingo, sobre o abismo da verdade. Mas não quero adiantar muito daquilo que vou falar no domingo. Mas quero-vos dizer que quando nós começamos a fugir da verdade, e não é a minha verdade, não é a vossa verdade, não é a verdade denominacional quando a igreja pertence a uma denominação, como a igreja presbiteriana, a igreja da Assembleia de Deus, Batista. Eles creem em Deus, creem no mesmo que nós, só que alguns têm algumas divergências ou têm algumas nuances diferentes, porque são questões teológicas que eles assumem como sendo daquela forma. Não tanto, e em muitos casos, não tanto conforme a Bíblia o diz, não é? Por isso é que eu gosto sempre de falar e de trazer o cuidado a cada um de nós sobre a interpretação da palavra de Deus. Porquê? Porque um versículo mal interpretado, uma passagem mal interpretada, uma palavra mal interpretada pode levar a doutrinas falsas. Posso dar aqui um exemplo, um bom exemplo, não é um mau exemplo. Hoje não apetece falar de coisas más. Vou ter que falar nelas na mesma, mas neste momento não apetece falar. O presbítero Carlos Gonçalves pediu-me para eu lhe explicar o que é que significava, biblicamente falando, a palavra remir. E tudo depende do contexto, porque é uma palavra que é oriunda da palavra redimir. E se redimir significa salvar, remir significa salvar também. No entanto, consoante o contexto, pode significar salvaguardar ou não desperdiçar. Por exemplo, o versículo que está, penso eu que é em Efésios, remindo, ou em Tessalonicenses, remindo o tempo porque os dias são de trevas. O que é que isso me ensina? Para eu não desperdiçar o meu tempo, porque os dias são maus e nós temos que saber gerir muito bem o nosso tempo. E o versículo que ele cruzou, vamos dizer assim, está em Colossenses 2, penso eu, que fala, não é? Colossenses 2, não é? 4, Colossenses 4, que fala sobre nós não perdermos tempo com os que estão de fora, não desperdiçarmos tempo. Ou seja, ele não está a dizer para eu deixar de falar com os que estão de fora. O apóstolo Paulo não está a dizer para eu me afastar deles. O apóstolo Paulo está a dizer é para eu não me deixar levar, porque eles vão tentar atrair-nos para o mundo em que eles estão. O que está neles quer nos tirar da casa de Deus. O que está neles quer nos tirar da verdade da palavra de Deus. Às vezes nem são as próprias pessoas, é o que está neles, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Mas também temos de ter cuidado, porque muitas das vezes o que está em nós, que é maior por si próprio, dentro da nossa vida ainda não é a maioria, ainda não é o maior. Então temos que remir, temos que não desperdiçar, porque, mas eu quero trazer aquela pessoa, ela está afastada,
Mas às vezes a pessoa só quer atenção. A pessoa só quer dizer-lhe que você ouça ele dizer mal ou ela dizer mal da igreja, seja ela qual for. Porque me fizeram isto, porque me fizeram aquilo. Eu tenho um caso de uma irmã no Facebook, nas redes sociais, que eu conheço-a desde 94 ou 95 ou 93, e conheço as filhas, e conheço aquela mulher há anos. E sei que ela passou muito, mas mesmo muito no início. Mas, irmãos, 20 anos depois, ou 30 anos depois, eu não quero saber dessas coisas já. Porque o que para trás ficou, acabou, eu segui em frente. A própria Bíblia diz em Hebreus que, deixando o que para trás ficou, prossigamos para o alvo. Nós não podemos continuar a olhar para aquilo. E isto está um bocado relacionado com o que eu vou falar hoje. Não podemos continuar eternamente a falar, ou a pensar, ou a viver aquilo que passámos no passado. Senão nunca aprendemos nada. Torna-se um ressentimento. É como a onda que vem, e vem, e vem, e vem, e a onda nunca para. Porquê? Porque é um ressentimento. Eu estou a ressentir. Eu estou a sentir novamente aquilo que já senti no passado. Vocês estão-me a compreender? Pronto. E houve uma altura que, nos comentários dela, ela só falava naquilo, e eu decidi, não, por muito que eu conheça a pessoa, retirei-a das minhas amizades. Teve um tempo sem dizer nada, mas agora voltou. Já me pediu amizade e eu não dei. Mas o meu mural do Facebook é público, é para todos. Portanto, ela continua a publicar coisas daquilo que eu escrevo, daquilo que eu publico, partilho. E a maior parte das vezes vai buscar coisas de há 30 anos, 40 anos atrás. Eu já não aguento. E houve um dia que eu disse-lhe, por amor de Deus, pare de falar nisto. E agora parou de comentar. Deve ter ficado zangada. Porque normalmente, quando nós chamamos a atenção de uma pessoa que está agarrada ao passado, ela não gosta. Normalmente as pessoas não gostam de ser chamadas a atenção quando nós dizemos está a viver ou estás a viver o passado ininterruptamente. Não, eu já perdoei, eu já esqueci. Não esqueceu, porque à mínima coisinha, o primeiro assunto que é falado é precisamente aquele. E isso para mim é a prova de que não esqueceu, que não só não esqueceu, como aquilo está ali ainda vivo. Parece o navio fantasma. Os fantasmas querem ir viver a vidinha deles, querem ir para a campa, e a pessoa está sempre como aquelas mulheres da Nazaré que iam para a beira do mar, à espera de ver o barco. Pode ser que hoje, ele não veio ontem, mas pode ser que hoje ele venha. Então, mas quando é que foi que ele desapareceu? Há 15 anos, mas pode ser que agora venha. Pode ser que aquele seja o barco dele. Agarrados ao passado. E estão agarrados àquilo. Vocês estão-me a compreender. Bom, também estou a falar nisto porque isto está relacionado. Fazer o luto ministerial implica eu perceber que se eu sair de um sítio é porque eu não concordo com aquilo que é feito lá, que é dito lá, que é aquilo que representa aquela denominação, aquela instituição. Então, se eu não me identifico, se eu acho que aquilo não é o caminho de Deus, hoje só estou a falar exclusivamente para questões de nível teológico, de nível religioso, de nível evangélico, pentecostal, que vocês quiserem, cristiano, igrejiano, que é a minha palavra favorita, que não existe. Qualquer dia aparece aí no Wikipédia, igrejiano, palavra inventada pelo pastor João Viegas. Vocês estão a perceber ou não? Portanto, é assim, eu hoje estou a falar a nível ministerial, a nível espiritual. Fazer o luto ministerial implica eu ter consciência que se eu sair de um sítio e aquele sítio estava-me a fazer mal, eu preciso de limpar a minha vida. E o melhor exemplo que eu tenho para vocês, a semana passada eu falei muito e falei noutra perspectiva, mas eu quero hoje dizer isto a vocês. O melhor exemplo que eu tenho para vocês é os cirurgiões. Os cirurgiões, antes de entrar dentro da sala de cirurgia, eles lavam as mãos, a cara, põem uma touca no cabelo. Lavam ao ponto de, muitas das vezes, fazer ferida. Tal não é o esfregaço que eles dão às mãos.
entre os dedos, tiram os anéis, tiram todas as bijutarias e já entram com luvas postas, que já estão, como é que se diz, esterilizadas, muito obrigado, e entram dentro da sala de cirurgia, que já está esterilizada também. Eles nem entram com o calçado deles, nem com a roupa deles. Eles entram com as batas, aquilo em inglês é scrubs, não me recordo agora do nome em português, mas vamos pensar em batas e aquelas vestimentas descartáveis. Levam uma bata frontal, levam uma bata traseira, levam outra bata frontal, e aquilo, é assim, toca o telefone, haja uma emergência, cai um meteorito, eles não saem da sala de operações. Porque aquele ambiente tem que estar esterilizado. Ora, por que eu não hei de aprender com os cirurgiões? Eles saem do mundo para vir operar no corpo da pessoa, para a pessoa não sofrer bactérias, vírus, infecções, inflamações, e aquilo correr bem. Até porque se eu saio de um sítio que me estava a inflamar, espiritualmente falando, se eu saio de um sítio que me estava a infectar, se eu reconheço, como eu reconheci há 18 anos atrás, que se eu tenho continuado, eu perdi a minha salvação, e eu hoje era um servo de Mamon, garanto-vos aqui, acreditando que estava a servir a Deus. Que isso aqui é a maior cegueira. É eu saber que estou a servir a Satanás, mas não ter a mínima percepção que estou a servir a Satanás. Porque penso que estou a fazer o que é certo. Quando é que isso acontece? É muito simples. Quando eu deixo de ler a Bíblia e passo a acreditar só naquilo que me dizem. E eu ouvi muitas vezes esta frase. Quando alguém dizia, mas eu preciso orar a Deus. Eu preciso de confirmação do Espírito Santo de Deus. E a resposta é, eu estou-lhe a falar pela boca de Deus. Não é preciso ir perguntar. O que eu estou a dizer é a boca de Deus a falar. Eu ouvi isto muitas vezes. E a pessoa fica constrangida de dizer segunda vez, não, mas eu quero orar primeiro. Se quiser esperar que eu ore, tudo bem. Se não quiser esperar, problema seu. Porquê? Porque não querem perder a oportunidade. Querem ficar nas boas graças dos homens. E não querem perder aquilo que, quiçá, já tenham alcançado. Um salário, um carro, uma casa pastoral, uma coisa qualquer. Vocês estão a compreender o que eu estou a dizer? Então, quando eu saio do ministério, principalmente se eu tenho responsabilidades ministeriais, pastor, presbítero, diácono, nomeadamente estes três, eles saindo têm que fazer a purga. Têm que purgar. Têm que fazer como a minha cadela fazia. Exato. Quando a barriga andava ali um bocado às 10 para as 3 ou às 10 para as 2, não sei. Ela ia comigo à rua e ela fartava-se de comer ervas. E eu dizia-lhe tantas vezes, por amor de Deus, tu tens comida tão boa em casa, estás a comer ervas. E ela olhava para mim como quem diz, cala-te, tu não sabes o que estás a falar. E passado um bocado, lá começava ela. E aquilo saía tudo, e saía com as ervas, saía a porcaria que lá estava. Passado um bocadinho já estava aos pulos, andava lá bem. Houve uma vez que aquilo aconteceu e eu pensei, olha, que engraçado. É isto que nos faz falta. Porquê? O que é que acontece se eu não fizer essa purga, se eu não fizer o luto ministerial, se eu não estiver disposto a dizer a Deus, eu entrego tudo de volta. Se isto alguma vez foi teu, se isto veio de ti, está tudo nas tuas mãos. Mas eu não quero deixar de ser pastor. O que é que as pessoas vão pensar? Não quer saber. Eu fiz isso. E eu disse, eu não sou mais nada. Eu começo tudo de novo. Há aqui uma igreja perto da minha casa. Eu entro tarde para ninguém me reconhecer. Saio mais cedo antes da reunião terminar para ninguém me ver, para ninguém me reconhecer. Eu vou lá, eu ouço a palavra, eu encho-me da palavra
e eu começo tudo de novo, não há problema. Porque eu nunca estive agarrado a títulos, apesar de eu ter a chamada de Deus e ter o desejo de cumprir aquilo para que fui chamado. Eu nunca estive agarrado a títulos. Eu não queria, eu disse isso a semana passada, eu não queria ser promovido ao episcopado. Eu não sentia no meu coração que era a vontade de Deus. Vocês estão a compreender? Quando eu fui chamado a pastor de pastores, eu percebi que era isso que Deus queria para mim. Não era o resto. Mas é uma legalidade, porque senão não podes ser o bispo da regional. Não podes tomar conta das igrejas. E eu caí no erro. E aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E aquele que pensa que não vai cair, lamento, mas já estás no chão. Ainda não deste foi conta, ainda não te deu a dor na espinha. Então, fica, só para terminar essa mensagem, fica aqui o alerta, aprender com os cirurgiões, aprender com os cães, não tem mal nenhum, é a criação de Deus. Faz a purga, deita fora, queima os manuais. Mas eu tenho este manual há 20 anos. E então? Queima esses manuais antigos, deita fora. Irmãos, eu vou ser sincero, às vezes, eu tenho o manual original, aquele que me foi dado. Às vezes vou lá espreitar, só por curiosidade. Eu vou ver a data aproximada e se fosse lá, o que é que eu hoje estaria a administrar? E é vergonhoso. Aquilo está limitado. Por exemplo, eu não faço isso. Quando eu estou ausente, eu não digo ao presbítero Samanel, ao presbítero Rui, à presbítera Célia, à presbítera Helena, tens que falar sobre isto. Eu estava a dar cabo de vocês, se eu fizesse isso. Eu tenho que vos pôr à vontade para buscar o Espírito Santo de Deus. Ele vai pôr no vosso coração. Qual é a mensagem que cada um de nós precisa de ouvir? Ele vai pôr no nosso coração aquilo que nós precisamos de ouvir, o alimento que precisamos. Se eu próprio não faço isso comigo, não tenho um manual. Eu tenho um manual e já vos dei. Eu, se ainda não dei, vou-vos dar brevemente. Mas não é para vocês seguirem aquilo é uma cábula, é um princípio de ajuda. Alguém à noite pede-vos, amanhã vocês podem fazer um funeral. E você, tendo aquilo, você não vai dizer que não. Vou dizer, não, eu tenho aqui uma cábula que me ajuda. Pronto, já sei, não posso contar anedotas. Não posso me pôr a rir. Olha, mas eu já fiz toda a gente rir à gargalhada num funeral, para vocês saberem. E rir ou bom rir. Porque a pessoa que tinha partido era uma pessoa muito boa, era uma pessoa espetacular. E eu, ao falar das histórias dele, das coisas que ele dizia e fazia, a família não se conteve e desatou a rir, porque... E sabe bem, num funeral, ouvi dizer assim, este conhecia mesmo o meu familiar. Porque a pior coisa que pode haver é nós irmos fazer um funeral de uma pessoa que não conhecemos. E há muitos que nem perguntam à família. E então é na hora do discurso que dizem, estamos aqui para prestar a última homenagem ao, como é que ele se chama? José, Miguel, Ambrósio. Está bem, este irmão, e a meio do discurso já não nos lembramos do nome, este irmão e tal, e depois a família olha assim uns para os outros e dizem, ele não ia à igreja, como é que ele pode dizer que é um irmão? Já foi recebido por Jesus lá no céu? Vocês estão a perceber então? Pronto. Mas os manuais existem como cábula, é um suporte, não é para... É um auxiliar, não é para você dizer assim, não, hoje é 1 de agosto, qual é a mensagem de 1 de agosto? Está bem, olha. Irmãos, hoje vamos falar sobre não sei o quê. E a pessoa pensa assim, o pastor falou nisto há 3 semanas. Estão a perceber? Assim eu prefiro que seja o Espírito Santo de Deus. Mesmo que seja um assunto que eu já tenha falado, as pessoas ouvem e dizem assim, ele está a administrar uma coisa totalmente nova. Porque isto é o Espírito Santo de Deus. Mesmo em Évora, com a Tinoca. É a mesma coisa. Vou dizer à Tinoca, não, tem que ministrar isto. Dei-lhe o mesmo conselho. Ela tem buscado o Espírito Santo de Deus. Ela fala comigo,
todas as semanas sobre o que é que Deus lhe mostrou. Eu estou cá para aprovar e estou cá para dizer que sim, vamos em frente. Ela conhece as pessoas melhor do que nós, não é? Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer ou não? Portanto, agora, isto era fazer o luto ministerial. Hoje vamos falar de um assunto mais duro. E o diabo quis me impedir muito de eu estar aqui, mas graças a Deus estou cá. Quero. Faz favor. É um segredo de Estado, vamos buscar água. Quero sim, senhor. E não, é só para mim, o Tiago não precisa. E eu vou tentar conjugar aqui o que eu vou falar com outro assunto. Hoje vamos falar sobre despir as vestes espirituais, ministeriais. Despir as vestes ministeriais. O que é que isto significa? Significa aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Ou seja, quando eu saio de um sítio, seja ele bom ou mau, eu tenho que estar apto para dizer a Deus, para já, eu saí porque o pastor... Uma pessoa que diga isto, já está errada. E digo-vos, já está derrotada. Quando vocês me perguntam, pastor, porquê é que você saiu daquela denominação? Eu digo-vos sempre, porque eu estava a perceber que eu ia perder a minha salvação. Porque eu estava a perceber que eu não ia conseguir levar a minha família para Jesus. Porque eu estava a perceber o caminho que eu estava a seguir. O erro foi meu. Deus mandou-me sair. Irmãos, Deus mandou-me sair antes de eu me casar. Eu casei a 8 de outubro de 2006. E no verão de 2006 eu tive um sonho onde eu via-me numa sala com paredes brancas, com pessoas que eu nunca tinha visto. Mas o que é engraçado é que, e vocês podem não saber, mas hoje vão ficar a saber, a equipa ministerial que eu tenho é exatamente a mesma que eu tinha na altura, só que com pessoas diferentes, com nomes diferentes. E foi isso que eu vi nesse sonho. Eu hoje tenho uma pessoa da minha alta confiança, como tesoureira, como secretária, e que toma conta da livraria da nossa igreja, com muito sucesso. Em todas estas 3 áreas, ela executa tudo com grande categoria. Eu tinha uma pessoa assim na altura. Uma pessoa que eu confiava até a minha conta bancária. Como eu confio a minha conta bancária à pessoa que me ajuda agora. A mesma coisa, eu tinha um presbítero que era aquele que me acompanhava para todo lado. Era ele que eu estava a treinar para puxar para o lugar que ele devia estar. E chegou lá, graças a Deus chegou lá, que é o que eu estou a fazer. E tinha outros que são os meus conselheiros. Eu tenho mais gente, eu tenho mais presbíteros, mas não quer dizer que não estão, o pastor está a fazer distinção. Não. Há pessoas que têm um grau de crescimento que eu tenho que reconhecer e tenho que lhes dar a oportunidade. E há outros que ainda precisam de caminhar mais um bocadinho. Ainda têm... A gabardina ainda está muito suja, ou as alparcas não têm os atacadores atados, por isso vão tropeçar e cair. Então eu não os posso pôr ao mesmo ritmo dos outros, vocês estão a compreender? É isto, e exatamente. E eu vi-me numa sala, com uma mesa cor de faia, que eu não sou fã dessa cor, digo-vos já que não sou, nunca fui. Faia, é assim, é uma espécie de um amarelo, não é? Pronto. Com paredes todas brancas, e essas pessoas eu nunca as tinha visto. E comecei a vê-las uma a uma ao longo dos 18 anos que eu tenho saído, que eu tenho feito fora daquele ministério. Hoje eu tenho todas as que estavam naquela sala, estão todas a servir a Deus comigo. Todas. Deus falou comigo. E o que é que eu fiz? Quando acordei, repreendi o diabo. Porque eu não me senti parte daquele ministério onde eu estava. Então eu penso, isto é o diabo a dizer que me vai fazer a vida negra, que eu não me sinto, eu vou sair, que eu vou saltar fora. Isto é o diabo.
Atrás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Mas eu não senti medo, eu não fiquei preocupado, eu não fiquei angustiado, eu senti paz, então não foi o diabo. E no sonho eu não era perseguido, eu não estava a passar por dificuldades, muito pelo contrário. Era tudo diferente, nem pressão. Mas porque era diferente daquilo que eu estava a viver, eu achava que não era de Deus. Vocês estão a perceber? Não, Deus só pode falar dentro deste carril. Mas Ele fala por onde Ele quiser e da maneira que Ele quiser. E Ele não obedece a denominações, não obedece a ideologias. Deus é pentecostal. Não, se nós formos só pensar que Deus é pentecostal, o que é que vamos fazer aos evangélicos? O que é que vamos fazer aos batistas e aos presbiterianos? Todos eles estão a servir a Deus, a fazer a sua parte. Por amor de Deus, não vamos... Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer, não é? Mas vocês viram que eu não falei nos neopentecostais. E os neopentecostais são aqueles que, não abandonando a Bíblia, distorcem-na. E agora tem um grande apoiante que diz que é preciso atualizar a Bíblia. Esse mesmo fulano, que já foi, quanto a mim, um bom pregador do Evangelho, da verdade, em algum momento o coração ficou pervertido. E o que é que tem acontecido com esse fulano? Eu vou-vos dizer. Pregou contra a vontade durante muitos anos por obediência à denominação em que estava. Quando ele disse que a Bíblia tinha que ser atualizada, essa denominação convidou-o a sair. E a partir daí ele deixou de ter o casaco dessa denominação. E o que é que ele começou a ensinar? Começou a ensinar que a Bíblia precisa de ser atualizada, que a Bíblia é machista, que, por exemplo, aquela passagem de Jesus, que a Bíblia tem muita conotação sexual e nós é que não a vemos. Aquela passagem de Jesus, quando ele diz rios de água viva fluirão do meu ser, ele diz que é a ejaculação do homem. Portanto, vejam a loucura em que este homem está. Vocês estão a compreender? Ou seja, aquilo que a Bíblia diz em Apocalipse, que a grande prostituta estava não na Babilónia, mas sentada em Jerusalém, é isto. As pessoas pensam que é o islamismo e não sei o quê. Não, irmãos, o enfraquecimento da igreja não vem por isso, não vem pelo islamismo. O enfraquecimento da igreja vem por as pessoas não estudarem a Bíblia. Fazem escolas bíblicas da Rema e da Jimmy Swaggart e do Kenneth Sagan e não sei o quê, mas saem de lá formatados para ideias que não têm nada a ver com a Bíblia. Porque também eles que começaram muito bem, já começaram a desvirtualizar. E sabe quando é que começaram a desvirtualizar? Quando põem um alvo de, por exemplo, ter 1000 alunos e só tiveram 800. Então reúne-se um conselho, faz-se um concílio e pergunta-se aos pastores de grau alto e aos bispos o que é que está a provocar este declínio. Há um ou outro que põe as culpas nos pastores mais novos, há um ou outro que põe as culpas no povo, e depois há uma voz dissonante que diz assim, não, porque as pessoas querem servir a Deus, mas acham difícil. E é aqui que começa. Jesus nunca disse que ia ser fácil. E de onde é que vem esta ideia bolorenta, nojenta, de que servir a Deus era fácil? Quando ele próprio disse ao moço, eu quero te seguir, mas deixa-me ir enterrar o meu pai primeiro. E Jesus disse-lhe claramente, amigo, deixa os mortos enterrar os mortos. Ou seja, e nós temos que analisar como é que eram os funerais na altura.
Jesus não lhe estava a dizer que era errado ele ir ao funeral do pai. Jesus estava-lhe a dizer que era errado ele tomar o lugar do pai, porque era assim que era a cultura. Quando ele diz, deixa-me só ir tomar conta, deixa-me só ir enterrar o meu pai, ele está a dizer, deixa-me só ir tomar conta daquilo que era dele. E ele estava-lhe a dizer que a herança, que nós não podemos, já vos disse, menosprezar, era mais importante do que servir a Deus. E o discurso de Jesus não melhorou. Nem, não sei se é antes, se é depois, o jovem mancebo, o mancebo rico. Jovem mancebo. Jovem ao quadrado. O mancebo rico. Que farei para herdar a vida eterna? Portanto, este já era um passo à frente. Guarda os mandamentos. Isso eu faço desde a minha mocidade. Eu cumpro a lei, dou os meus dízimos. Ele não precisou de dizer, mas como era rico, e diz que guardava a lei desde a mocidade, está ali intrínseco o dinheiro, o amor ao dinheiro. E por isso é que Jesus lhe disse, falta-te uma coisa. Quem diz? Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e segue-me. Eu digo-vos, isto é de loucos. E o que é que ele fez? Afastou-se muito triste, porque possuía muitas propriedades. Quando Abraão ouviu a voz de Deus a dizer-lhe, dá-me o teu filho, eu pergunto, Deus estava a pedir-lhe o filho ou estava-lhe a dizer, volta para mim, tu és meu? Obviamente que Deus estava a dizer a Abraão, eu quero-te a ti. Então Deus não quer nada com Isaac. Não é isso. Deus, quando nos pede alguma coisa, é porque essa coisa está a ocupar o lugar dele na nossa vida. E irmãos, isto é tão certo como eu me chamar João. Eu já vi isto acontecer, o Zé já viu isto acontecer, o Rui já viu, todos vocês, de uma maneira ou de outra, já viram isto acontecer. Em algum momento da nossa vida, fomos confrontados com isto. Dá-me isto. Isso, por exemplo, é outra coisa, já lá vamos. Mas estão a perceber, ou seja, Deus estava a pedir a Abraão para voltar para ele. Não, mas tu deste-me um filho, eu tenho que cuidar do filho. Como é que está a geração de hoje? Os filhos são mais importantes que os cônjuges. E por isso, o que acontece? Os pais não conseguem suportar a ideia dos filhos saírem de casa, casarem e terem a vida deles. Não conseguem. Não quer dizer que é todos, mas uma boa parte não consegue. Vocês estão a perceber? E porquê que isso acontece? Não, mas é meu. Não é meu. Não, foi Deus que me deu. É meu filho. É teu filho. Mas não é teu, pertence a Deus. E por isso, não podes pedir a Deus uma coisa que não é tua. Então o que é que eu posso fazer? Orar por ele, confiar em Deus, educá-lo, fazer o que é certo enquanto é a idade certa. Não espere educar um filho aos 18 anos quando você não o educou aos 8. Eu digo-vos uma coisa. Eu nunca fui habituado a ter tudo. Porque os meus pais às vezes diziam-me não era porque não pudessem, era porque eu tinha que saber o que era o não. Eu precisava de aprender o que era o não. Porque um dia iria ser eu. Iria ser eu a gerir a minha vida. E o que é que acontece nos dias de hoje com alguns jovens? Habituados a ter tudo, no dia em que forem eles a ter o seu salário, ouçam bem o que eu estou a dizer, a ter o seu salário, viver a sua vida, quando não puderem comprar aquilo que querem, porque têm uma renda para pagar, um empréstimo para pagar, têm um carro para pagar, luz, água, gás, comida, o que é que eles vão fazer? Muitos deles vão optar pelo errado. Então o que é que fazem? Compram na mesma, ficam satisfeitos no seu ego e depois vão aos pais pedir batatinhas. Não tenho dinheiro para a renda, empresta-me o dinheiro. Que não é empréstimo, é um empréstimo, é um prestadado.
Porquê? Não, foi o meu pai. Não, mas o meu pai ajuda-me. Ai, meu pai ajuda-me. Eu digo tantas vezes, dou tantas glórias a Deus, que os meus pais não me podiam fazer isso. Porque tudo o que eu tenho é do meu esforço e da ajuda de Deus. Tudo. Eu e a minha mulher. Irmãos, nunca recebi dinheiro dos meus sogros, nunca recebi dinheiro dos meus pais. Não quero. Tudo o que eu tenho é com o meu esforço e com com a ajuda de Deus na minha vida, com o meu trabalho. E eu funciono da mesma maneira que a igreja. Nós não temos empréstimos, ponto. Não funcionamos nem com visas. Eu tenho um pequeno visa meu pessoal, que de vez em quando, assim numa emergência, posso usar para qualquer compra para a igreja. Mas logo a seguir vou à conta da igreja, peço a Aidinha para fazer o pagamento e está feito. Porque eu não quero, não gosto. Mas assim, nunca vais conseguir isto, não vais conseguir. Mas não vou o quê? Também diziam que eu não ia conseguir novas instalações. E vocês já viram o luxo, a alegria de ter este espaço que o Senhor nos deu? Isto é uma maravilha que Deus nos deu, pá. Isto é um sonho. Isto é um milagre transformado por Jesus Cristo. Em 3 dias. Morreu na sexta, no domingo estava ressuscitado, como Jesus. Mesmo com muitos a não querer e muitos a quererem travar. Não faz mal. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então, despindo as vestes sacerdotais. Quando eu saí, eu despi as minhas vestes sacerdotais. Eu busquei a Deus qual era a igreja que Ele queria que eu fosse. No mesmo dia que eu disse a Deus, há aqui uma igreja bem perto da minha casa, eu vou lá. E Deus disse-me claramente assim, ouvi a voz de Deus tão clara no meu coração e na minha vida, como tenho ouvido toda a minha vida. Não. Irás para onde eu te disser, e é por um tempo. E é pastor que tu és, porque eu te chamei para seres pastor. E, no entanto, quando eu fui para a igreja, onde eu estive 7 meses ou 8, quase um ano, a ouvir a palavra, eu não cheguei lá como pastor. Eu cheguei lá e sentei-me na última fila. E primeiro mandei um e-mail ao pastor da igreja a pedir perdão de alguma coisa que eu tenha feito de errado. E a perguntar se eu podia frequentar a igreja. E ele respondeu-me no próprio dia, e eu nesse domingo fui. E não fui só eu. Na altura foi também mais uns 2 ou 3 casais connosco, porque acharam que era mesmo da vontade de Deus e ainda estiveram lá há algum tempo. E isto foi em julho de 2007. Julho. E nessa altura eu perdi muitas amizades. Porque eu saí da outra denominação. Só eram meus amigos porque eu estava lá. Muitos deles deixaram de me falar. E houve até quem me ligasse a dizer: eu não vou deixar de falar consigo por você ter saído. Eu vou deixar de falar consigo porque você foi para a igreja da tal pessoa. Ainda queriam dominar a minha vida. Lá está. Outro qualquer no meu lugar pensava assim: o que é que as pessoas pensarão? Mas a minha comunhão com Deus não é com as pessoas. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? E eu estive lá, em dezembro, Deus falou claramente numa reunião da adoração. Durante a adoração de uma reunião de domingo, Deus disse-me assim, claramente, estávamos na adoração e a voz do Senhor veio sobre mim e disse-me: agora é a hora de sair, estás pronto. Porque, irmãos, as primeiras reuniões, pelo menos até o fim de agosto, eu chorei as reuniões todas. Fosse pelos hinos que se cantava, fosse pela palavra que eu ouvia, fosse o que fosse, até pelas pessoas, eu ver pessoas que eu conhecia, que eu, tinha agido errado com elas, eu fui pedir perdão. Eu fui ter com elas, eu pedi perdão. A minha parte disseram assim: pastor, não tem nada de pedir perdão, está tudo resolvido. Não, mas eu quero que isto fique para a sua memória, que eu pedi perdão, não é para mais ninguém ver, não é? Eu não fiz aquilo, exato, eu não cheguei ao altar a chorar, a dizer, perdoem. Não, eu fui ter com as pessoas, uma a uma, e fui abraçá-las e fui pedir perdão. Vocês estão a compreender?
E não fui como pastor. As irmãs lá tratavam-me como bispo, e algumas como bispo e outras como pastor. E eu estava sempre a dizer, não me trate por... Eu não sou bispo nem sou pastor neste momento. Trate-me por João, não faz mal. Eu não consigo. Está bem, então, mas bispo de maneira nenhuma não me trate, porque eu não sou mesmo. Eu não quero. Não faz parte da minha caminhada com Cristo. Não faz parte da chamada que Deus me deu. Não quero. Eu recusei. Ao recusar, eu despi as vestes sacerdotais. Irmãos, imagine, para você perceber aquilo que eu estou a ensinar, está bem? Ok? Nós já vamos ler a Bíblia. Imagine que você é um padre da Igreja Católica, Dona Ninja. Mas imagine que você é um padre de... Qual é o mal? Não tem mal nenhum, é só imaginar. E você decide sair da Igreja Católica e vai para a Igreja Evangélica e chega lá e diz ao pastor da igreja, olha, eu sou um ex-padre, tenho o seminário teológico e eu quero ser reconhecido como pastor aqui consigo. E o pastor diz assim, olha para o fulano e pensa, olha aqui uma oportunidade, está bem, então eu vou reconhecê-lo como pastor da igreja. E o pastor, até é daqueles como eu, que não veste fato, veste-se assim simples, mas o fulano continua a vir com o clarinho clerical e de batina. E você, um dia, dá-lhe uma oportunidade de ele dar uma pequena palavra, e o fulano chega ali e fala como se fosse o pastor da igreja. Porquê? Não, mas eu tenho o seminário teológico, você tem lá uma escola bíblica qualquer. Ele saiu de lá, mas o lá não saiu dele. Ele nem sequer fez o luto ministerial. Mais dia, menos dia, ele começa a falar no coração de Maria. E começa por falar no amor de Deus. Já viu o amor de Deus manifesta ali no coração de Maria. E como o amor que ela teve para criar o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Não, irmãos, pronto, nós não adoramos a Maria. Mas sinta o amor que estava no coração de Maria e tal. Foi Maria que disse, fazei tudo quanto Ele vos disser. Quando nós damos conta, Maria já é mais importante que Jesus. É assim que começa. Porque nunca fez o luto, nem nunca despiu as vestes sacerdotais. Vocês estão a perceber? Pedro teve aqueles meses, depois de ter negado a Jesus, a pensar que a vida dele estava destruída. Ele pensou certamente, Jesus nem me quer ver. Eu neguei-o. Depois de ter dito que eu iria com ele até o fim da vida. Até à morte. Vocês estão a perceber? Paulo, depois de ter o encontro real com Jesus, a caminho de Damasco, e de ter sido ungido por Ananias e curado das escamas nos olhos, ele foi pregar à sinagoga. E não o expulsaram. Porquê? Porque ele falou o que sempre soube, a lei. E ao perceber que falar o que sempre soube e não trazer resultados para aquele a quem ele tinha entregue a vida, ele não estava bem. Por isso mesmo, o Senhor o levou 3 anos para a Arábia para aprender a palavra. Para ser arrebatado aos céus, receber o Evangelho, receber a verdade. Quando voltou, vinha um homem transformado. Vocês estão a compreender? Tinha assuntos para resolver. Ele tinha que resolver a questão do casamento. Durante aqueles 3 anos, certeza que resolveu. Um homem experimentado, viajado, não é qualquer pessoa que se põe a viajar à torta e à direita. É preciso dinheiro, e é preciso disponibilidade, e é preciso entender aquilo para que tinha sido chamado. Como é que uma pessoa que sai de um sítio e entra logo noutro, entende para o que é que foi chamado?
É por isso que alguns dizem, eu sou pastor. Mas é pastor do quê? Para quê? E por que raio é que te chamaram a pastor? Qual é a tua história ministerial? No dia em que eu fui consagrado ao pastorado, aquele que tinha profetizado tantas vezes a minha chamada, ao ver-me, porque ele foi à casa de banho, e quando ele vinha da casa de banho, eu ia para a casa de banho. E quando nos cruzámos no átrio, no fundo da igreja, ele virou-se para mim e diz-me assim, então, agora és pastor, não é? Eu, sim. Mas eu estava feliz, eu estava sorridente. Eu até era para lhe dizer, lembra-se do que você profetizou para mim? Lembra-se daquelas vezes todas que você me chamava, estava a pregar e eu estava encostado a si e você punha a sua mão na minha cabeça, na minha cara. Eu ia dizer isto quando ele diz assim, para tu chegares a pastor isto está mesmo muito mal. E virou as costas e foi para o lugar. E aquilo foi como com uma faca no peito. Acabadinho de consagrar, isto era quase para chamar a CMTV. Alerta CM. Jovem assassinado. E você diz assim, mas porquê? Porque Deus não quer ídolos no nosso coração. Viu o discurso que eu ia fazer com ele? Lembra-se das profecias? Lembra-se, pastor? Eu também me lembro daquilo que o pastor Carlos Gomes, que já está com Jesus, profetizou para mim. No entanto, não é um ídolo. Nem este é um ídolo. Eu tive um ídolo na minha vida, sim, eu assumo. Durante alguns anos eu tive um ídolo e eu não sabia que ele era o meu ídolo. Eu só descobri que ele era o meu ídolo no dia em que eu disse que não e ele castigou-me por eu dizer que não. Quando ele me tentou fazer cair em adultério e eu resisti. Quando já casado, lançou-se um boato que eu tinha uma amante na Covilhã. Porque eles iam-me colocar como pastor da Covilhã. Era o castigo. Vais lá por trás dos montes, aonde até as ovelhas falam com sotaque. Se um dia os irmãos da Covilhã descobrirem que ele usa aquela igreja e Tondela como os castigos, revoltam-se contra ele. Contra esse líder. Não te portas bem, és enviado para lá. Ou Oliveira do Hospital também é outra. Não te portas bem, lá vais tu lá. Para onde o Judas perdeu as botas. Vocês estão a compreender? Então, nós vamos ler aqui uma passagem. Não é fácil. É uma passagem muito dura. Irmãos, muito dura. Das mais duras que nós vamos ler na Bíblia. Em que vocês vão ver que por causa da desobediência, Deus teve que mudar tudo. Porque não havia razão aparente para mudar. As coisas estavam a andar bem. O objetivo, lentamente, mas o objetivo estava a ser alcançado. E isso mostra-nos o quê? Que Deus não se move por objetivos. E a igreja que anda por objetivos já perdeu o Espírito Santo de Deus. É bom termos... Eu tenho o objetivo de ter a igreja o mais cheia possível. Eu tenho o objetivo de ter mais músicos, ter mais assistentes, precisamos. Mais intercessores, não é, Zé? Não é? Malta para o vídeo. Eu tenho esse objetivo. E é errado ter esses objetivos? Não. Mas, quando um domingo a igreja tem menos pessoas na assistência, eu não posso chamar o meu presbitério e castigá-los ou simplesmente dar-lhes um raspanete porque não oramos o suficiente ou porque não temos pessoas ou por isto ou por aquilo. Não.
Porque a igreja não vive por objetivos, nem financeiramente, e vocês sabem isso. Deus é o Senhor, Ele é a nossa fonte, Ele dá-nos aquilo que Ele entende deve dar. E eu tenho confiado tanto em Deus, que nada nos tem faltado, muito pelo contrário. E fazemos hoje muito mais do que fazíamos na pontinha. Mas muito mais. Portanto, irmãos, o que é que eu posso dizer com isto? E vocês compreendam mesmo isto a sério. É necessário andarmos em obediência a Deus. Quando Deus me disse para eu sair daquela denominação, eu tinha que ter força para dizer não, basta, acabou. Mas não tive. Não tive porque eu tinha acabado de casar. E tive receio. Porque estabelecemos a nossa vida com base nos salários que cada um tinha. Vamos fazer assim, a casa que comprámos, a prestação que definimos com o banco e os anos de crédito e tudo mais, estava relacionado com os salários que nós tínhamos. Porque a tendência é aumentar, não diminuir. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer ou não? Amém? Estão a ouvir ou não? Pronto. E então, qual foi o meu primeiro grande erro? Até nem foi a desobediência, foi a falta de confiança em Deus. Deus diz para eu sair e eu pensei no dinheiro, eu pensei na casa, eu pensei no carro. E pensei numa coisa que não é suposto nós pensarmos. Então, se eu sair, para onde é que eu vou? Não interessa, sai. Afasta-te da tua parentela. Foi o que Deus disse a Abraão. Foi ou não foi? Afasta-te da tua parentela. Porque Deus falou ao pai de Abraão, não sei quantos anos antes, para ele sair daquela terra e ir para a terra de Canaã. E ele chegou a meio caminho, mas depois morreu-lhe um filho, um dos filhos, e ele ficou parado no tempo. Decidiu fazer uma cidade e não com o nome do filho. Provavelmente estava lá no centro da praça da cidade o jarrão com as cinzas do filho. Ninguém me viu pescar o olho, para não? Yeah. E qual era a profissão que Tera, pai de Abraão, adotou, entretanto? Fábrica de ídolos. Ora, Deus falou com ele, mas ele não ouviu. E esperou, e olha que esperou muitos anos. Deus esperou muito tempo por Tera, mas como Tera não se resolvia, aliás, já estava decidido a ficar ali. Quando Deus foi ter com Abraão, já era para continuar o plano. Afasta-te da tua parentela. E o pai disse-lhe, olha, então não vais sozinho, leva o teu sobrinho, que eu oriento aqui a cidade. Eu estou bem orientado com os ídolos que eu faço. Vocês estão a perceber ou não? Quantas vezes Deus não nos vai dizer para a gente se afastar da nossa parentela? Está-me a dizer, pastor, está-me a dizer que eu tenho que me afastar dos meus pais. Não é isso. Às vezes, quando Deus nos diz para nós nos afastarmos da nossa parentela, implica nós nos afastarmos daqueles que se dizem nossos pais espirituais, mas que nos estão a levar ao erro. E que quando nós não obedecemos e quando nós não fazemos o que eles dizem, é rebelde. É um rebelde. Olha, irmãos, eu vou ser muito sincero convosco. Às vezes eu dou conselhos aos irmãos. Pedem-me aconselhamento, eu dou conselhos. E quando os irmãos não fazem, eu não lhes chamo rebeldes. Eu espero. E quando o problema bate à porta, porque não fizeram o que eu aconselhei, eu também não lhes vou dizer. Eu não disse? Eu disse. Toma que é para aprenderes. Não. Eu volto a recebê-los em aconselhamento e, modestamente, lembro-lhes, eu já vos tinha dado este conselho. Portanto, o melhor que vocês têm a fazer é fazer isto. O que é que me está a entender? Então, Números capítulo 20. Eu vou pedir ao Tiago para abrir ali, se faz favor. Números 20.
E vamos ler a partir do versículo 12. Antes de pôr o versículo, pelo menos no vídeo, deixa-me eu explicar qual é o ponto de situação. O ponto de situação é este. 40 anos depois do povo ter feito um bezerro de ouro e o adorado, 40 anos depois da rebelião de Coré e Datã, o povo remanescente estava sempre a pensar nas melancias do Egito, nos alhos porros, nas cebolas. Vocês leiam a Bíblia. Tinham pão todos os dias. Tinham necessidade de carne, Deus mandava passarinhos fritos. Já vinham fritos no ar e tudo. Era só apanhá-los. Eu não sou fã, mas olha, no deserto, onde não há nada, se calhar, até o ossinho saía assim, limpinho. É, fritinhas, não é? E água fresca, doce, água pura, que não era rios mortos ou água envenenada, era água boa. Onde quer que eles fossem, estivesse onde estivesse o acampamento, a rocha de Quirite lá estava. Isto é uma coisa fantástica, pá. Milhões de litros de água para animais. E olha que o cão, o gato, o boi, a vaca, eles não olham se aquela água está... Como é que se diz? Se você vai tirar de lá a água, não. Eles vão ali, bebem e olham para si, tipo, sai daqui. A água sai com baba. Mas o povo tinha água fresca na mesma. Vocês estão a perceber? Dividiam tudo e não houve problema nenhum. 40 anos depois, e percebendo de Deus que desta vez a própria rebelião do povo era muito grande, porque eles não estavam só revoltados por não terem água. Eles estavam revoltados porque dependiam de Deus. E perceberam que andavam às voltas no deserto. E perceberam que não iam entrar na terra prometida por causa do espírito errado. Ora, como são pessoas que não se queriam arrepender, qual foi a atitude deles? A mesma de sempre, mas desta vez muito pior. Já tinham as pedras na mão quando disseram a Moisés: se não nos dás água, leva já aí com um calhau entre os olhos. Sim, porque eu li alguns num livro aí, num rolo, ou vou ler um dia, ou os meus filhos vão ler, que há um pequenino, um sardento, que vai mandar um calhau no meio dos olhos de um gigante. E olha que a esta distância eu acerto bem. E Moisés estava tão exasperado e fez uma coisa que nós não fazemos. Nós não fazemos. Assuma. Porque ele foi à tenda da congregação. Ele foi com Arão. Ele sabia o que fazer. Ele tinha a vara na mão. Ele sabia, mas ele não deixou de ir consultar ao Senhor. E nós, por vezes, quando temos um problema, e um problema que já é recorrente, o que é que a gente faz? Fazemos o mesmo que fizemos da última vez. E muitas das vezes não resolvemos o problema, simplesmente emendamos até à próxima. Porquê? Porque não consultamos ao Senhor. Moisés foi consultar ao Senhor e o Senhor disse-lhe: olha, vamos resolver, isto é a versão João Viegas, um dia que eu faço uma Bíblia de estudo. Versão João Viegas, olha, você vai adorar. Vai haver alturas que até vai ter sotaque angolano, pá. Tchê, pá, o que está a fazer aqui, pá? Deus virou-se para eles e disse assim: vamos resolver isto de uma vez por todas. Não vais mais bater na rocha, vais falar à rocha, para eles te temerem e me temerem e perceberem que eu ainda sou contigo. Porque o povo via de olhar para ele e ele já tinha 80 anos, 80 e muitos, se calhar já perto dos 120. Exato. Olha para isso. Ele já anda agarrado ao pau.
Se lhe tirarem a vara, ele cai no chão. Quantas vezes nós não menosprezamos os líderes? Não menosprezamos a pessoa que nos está a ministrar, a pessoa que nos está a liderar, a pessoa que nos está a aconselhar. Vocês estão a perceber? E o povo já o estava a ver cabelinho branco, velhinho, a voz já não devia de ser a mesma. Vocês estão a compreender? E Deus disse-lhe: vais falar à rocha, que é para eles te temerem e me temerem a mim também. E quando ele saiu da tenda da congregação, fez o discurso habitual: ó, seus rebeldes, vejam o poder de Deus e vejam a resposta de Deus à vossa rebelião, seus malandros. E atravessou a multidão, e aquilo deve ter sido, sabe, gatuno, idólatra, seu falso, tu és um mentiroso, prometeste isto, prometeste terra que mana leite e mel, e não sei o quê, levas um pedregulho no meio dos olhos. E não é 80 pessoas, eram 600.000 a dizer isto aos gritos. Quando ele chegou à rocha, fez o que sempre fez, porque a cabeça devia estar já maçarada. Na vez de falar à rocha, pegou na vara e, pim, na vez de bater neles, bateu na rocha. Como a palavra não volta para trás vazia, o que é que aconteceu? A água jorrou. Deus honra, mesmo os nossos erros. Olha o que eu vou dizer. Mesmo no meio dos nossos erros, Deus honra. Às vezes as pessoas dizem assim: o pastor às vezes toma decisões erradas, que eram desnecessárias. E mesmo assim, Deus honra-me nessas decisões. Quantas vezes isso já aconteceu aqui? Quantas vezes já aconteceu neste ministério? Decisões que eu próprio assumo. Não devíamos ter seguido aquele caminho. Mas Deus honra-nos. Porquê? Porque nós é que somos os escolhidos dele. Vocês estão a entender? E ele bateu na rocha na vez de falar. E agora vamos ler o versículo 12. Porque Deus chamou-os, logo a seguir chamou Arão e Moisés à tenda da congregação. Olha o que é que Deus diz. Versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não creste em mim para me santificares diante dos filhos de Israel. Espera aí, olha para mim, não continuo a ler. Já viu o que Deus não lhe disse? Porque me desobedeceste. É muito mais forte. Digo-vos, irmãos, é horrível. Quando eu não dispo as vestes sacerdotais, eu estou a dizer que confio mais no título do que em Deus. Porque não é o título que me dá a unção. Não é o título que nos dá o suposto poder de Deus ou o Espírito Santo de Deus. Há irmãos aqui que não têm título nenhum e Deus tem usado deles para fazer coisas extraordinárias. Coisas maravilhosas. Vocês estão a compreender? Não é o título. O título é responsabilidade. O título é como quando você vai a uma loja e você diz assim: chame-me o gerente. Olha, o gerente é aquele. Então chame lá. Porquê que se chama o gerente quando não estamos satisfeitos? Porque queremos que alguém se responsabilize pela situação. Então, título é responsabilidade, não é poder, não é autoridade, não é unção. Não, eu agora sou pastor grau 17. Estou cheio de unção. Tão cheio de unção que nem consigo abrir os olhos. Estou a brincar, se vocês perceberem. Ok? Versículo 12, vamos lá, Tiago, outra vez. Porquanto não creste em mim, incredulidade é muito mais grave do que desobediência. Para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Versículo 13. Estas águas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Deus santificou-se na mesma. Foi como uma batida na rocha, mas santificou-se na mesma. Mas os líderes não. 14. Vamos ao 14, faz favor. Depois Moisés de Cádiz mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Versículo 15. Como os nossos pais desceram ao Egito,
E nós, no Egito, habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Versículo 16. Clamamos ao Senhor e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nas extremidades dos teus termos. 17. Deixa-nos, pois, passar. Isto é Moisés a pedir àquele rei para passar no território deles. Versículo 17, desculpem lá. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. 18. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Eles tinham medo do povo de Israel. Eles tinham medo do Deus que estava com ele. E quando os outros têm medo de nós, qual é a reação que os outros normalmente têm? Guerra. Porquê que lançam tantos boatos a nosso respeito? Porquê que dizem tantas mentiras? Porque qual é a necessidade que algumas pessoas têm de estar sempre a falar de nós, quando já cá não estão alguns há bastante tempo? Outros saíram este ano, mas parece que têm um prazer enorme de estarem a inventar coisas a nosso respeito. Quem me dera a mim que dissessem que eu estava cada vez mais magrinho. Ele está muito magrinho, muito magrinho. Ele fez agora 2 dietas e meia. O que está a fazer a diferença é a meia, não é a meia dieta. Mas não. Eu cheguei a ouvir uma suposta pastora, que não é pastora, não é nada. E não é. E um dia ela vai ouvir esta escola bíblica e vai lá, e parar. Essa senhora que dá mau testemunho na família, dá mau testemunho na igreja, dá mau testemunho na aldeia em que vive, essa senhora chegou a dizer que não descansava enquanto a nossa igreja não fechasse. Mas eu posso descansar essa senhora, porque a nossa igreja fecha. Às sextas-feiras e a partir das 11 fechamos. E depois voltamos a abrir ao domingo e depois aí por volta do quê? Da 1h30, né? 1h30 fechamos também. Para repor o estoque, exatamente. Portanto, ela pode ficar. E à quarta-feira, depois da 1h30 e por volta das 3, 3h30, também fecha. E o que é que eu posso dizer com relação a isto? Não funciona. Porque não se pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Porta que Deus abre, ninguém a fecha. Nem eu, mesmo que quisesse, nunca iria conseguir. Vocês estão a compreender? Vamos para o 19, não é? Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e o meu gado bebermos as tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa senão passar a pé. Versículo 20. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Lá está. Depois o que acontece? Quando nós tentamos insistir: não, mas eu não quero ter problemas contigo. Segue a tua vida, eu só quero passar, quero seguir em frente. O que é que eles fazem? Falam mal de nós, mal do pastor João. Vocês conhecem o pastor João? Eu conheço há 46 anos Jesus Cristo. Às vezes eu olho para o espelho e digo: fulano, fogo. Falam mal de mim, falam mal da igreja, inventam histórias porque não têm mais nada para fazer. E porquê? Qual é a necessidade de eu contar aos outros? De eu dizer mal aos outros? Que é para ter apoios. Exatamente o que Edom fez. Não passarás, pois não vais avançar sem mim. Eu dou 6 meses. E ele não ter louvor nenhum, não ter ninguém na igreja. Já passaram 6 meses e estamos bem, graças a Deus. E vamos continuar bem e a crescer. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Porque é necessário
Despir as vestes sacerdotais. Há gente que nunca as despiu. Há gente que continuam com o anel ministerial de há 40 anos. Já não estão nessa igreja, mas o anel é que tem o poder. Como se tivesse um raio laser. Eu digo-vos, a capa, as fitas, tudo o que eu tinha, eu queimei tudo. Fiz uma linda fogueira. Foi. Por acaso foi choco. Passei um choco daqueles assim grandes. Aqueles assim. Limpinho. Não, este era sem tinta. Vocês percebem, não é? Mas porque gastaste tanto dinheiro nos CDs, nos livros, porque é que não os deste? Se não serve para mim, vai servir para os outros. Eu deitei tudo fora. Eu queimei os CDs, então, eu parti-os todos ao meio. Não quero ninguém a ter aquilo na mão. Se não serve para mim, não serve para os outros. Então é veneno para mim e vou dar aos outros. Toma lá, pode ser que tu gostes de 605 forte. Gostas de pôr no café? Olha, é mata ratos, mas também mata mais qualquer coisa. Portanto, vê lá. O que é que me está a entender? Vamos para o 21, não é, Tiago? Ou para o 20? Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo. Por isso, Israel se desviou dele. Agora vamos para o 22. E eu preciso que vocês compreendam porque é que este episódio está aqui. Deus, quando disse, quem é que se recorda? A Moisés e a Arão. Porque vocês não creram em mim, vocês não vão levar o povo até a terra prometida. Logo a seguir, Moisés teve que agir como líder. E às vezes as pessoas dizem assim, então, mas ele não foi despromovido? Já não percebo nada de Deus. Não percebo nada do Evangelho. Então, Deus acabou de o despromover e logo a seguir é Ele que vai falar com o rei de Edom. É Ele que vai falar lá com o povo. É Ele que foi falar com o povo, foi Ele que foi falar com eles. Porque Ele ainda era o líder. Deus apenas lhe disse, não és tu que vais levar o povo a entrar na terra prometida. Deus não lhe tirou a autoridade. Também não lhe tirou a unção. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? Castigou, sim, castigou porque, por causa da incredulidade e da desobediência, porque não entrou com o povo na terra prometida. Agora sim, versículo 22, desculpa lá. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao monte Hor, tiveram que circundar a terra de Edom. Versículo 23. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo, na fronteira da terra de Edom, dizendo, Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel. Porquanto, o que lá está? Rebeldes fostes à minha ordem nas águas de Meribá. É forte, não é? Versículo 23. 25? Já é 25? Toma Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao monte Hor. Eleazar não era o filho mais velho, porque o filho mais velho de Arão já tinha morrido. Levou fogo estranho ao altar e o fogo que estava no altar consumiu a ele e ao outro fulano. Não é brincadeira nenhuma, isto é muito duro. Portanto, estamos a ver um velhinho, mais velho do que Moisés, porque ele era o irmão mais velho dos três. Arão, Míriam e Moisés. Moisés era o mais novo. Se Moisés estava com 120, quantos anos teria Míriam? 130, provavelmente, porque ela já tinha uns bons 10 aninhos quando andou com o menino dentro do cesto. E o irmão devia ter uns bons 140. Já estava no limite da velocidade. E Deus disse-lhe, Deus não disse assim, olha, estás velho, vou-te substituir. Não. Foste-me desobediente, foste-me rebelde.
não obedeceste à minha voz, não creste, não me santificaste. Versículo, vamos para o 26, não é? Agora não me enganei. Deste para Arão as suas vestes e veste-as em Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Versículo 27. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao monte Hor, perante os olhos de toda a congregação, 600.000 pares de olhos a olhar para aquilo. Versículo 28. E Moisés despiu Arão das suas vestes e as vestiu em Eleazar. Portanto, o mais novo estava nu, e ele despiu o pai, o irmão dele, o próprio irmão, que ficou nu depois do filho vestir as suas vestes. Versículo 28 ainda, faz favor. E o que aconteceu? E morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Ele, depois de ser retirada a unção, ele morreu. Por isso é que é importante nós despirmos as vestes sacerdotais. Se nós não os despirmos, vamos ser desobedientes. Irmãos, pensa assim comigo. Durante quantos anos Moisés e Arão bateram na rocha para dar água? 40. Certo? Ao fim de 40 anos, sempre a fazer a mesma coisa, se passasse para a terra prometida, se atravessasse o Jordão, o que é que eles iam continuar os dois a fazer? O mesmo que sempre fizeram durante 40 anos. Porque Deus responde. Mas eles iam à tenda da congregação buscar a Deus, ouvir a voz de Deus. Sim, e foram. Mas fizeram o que Deus disse. Deram ouvidos à voz de Deus. Não interessa quantos anos nós temos de ministério, porque os erros de principiantes são erros de principiante. Podem acontecer no princípio do ministério, como podem acontecer no fim. Pois, mas a Moisés foi muito mais grave. Ele foi primeiro porque ele era o sacerdote. A responsabilidade espiritual era de Arão. Ele é que era o sumo sacerdote. E Moisés era o líder. Moisés era o líder. Por isso é que nós hoje somos reis, líderes e sacerdotes em Jesus Cristo. Os dois ministérios foram fundidos num só. Vocês estão a compreender? Temos o dobro de responsabilidade. Por isso temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. Caso contrário, estávamos feitos ao bife. O que é que seria de nós? Vocês já pensaram? Então, compreenda isto que eu estou a partilhar convosco. Isto é muito importante. Despir as vestes sacerdotais. Mas eu vou ficar nu. E então? Qual é o mal? Qual é o mal de tu assumires que não és pastor, que não és nada? Qual é o mal de tu assumires que não precisas do título para servir a Deus? Qual é o mal de tu assumires que o título não é assim tão importante? Estou assim tão agarrado a títulos, na vez de estar agarrado à unção e a Deus? O que é mais importante? Eu ser pastor ou eu salvar a minha alma e a alma da minha família? E por sua vez, se eu puder salvar a alma de mais algumas pessoas, melhor. Os títulos não são importantes. Os títulos são responsabilidade, da qual vamos ter todos que dar contas a Deus. Mais tarde ou mais cedo. Mais tarde ou mais cedo. E eles tiveram que dar contas a Deus. Ok, foi uma humilhação, porque o velhinho ficou nu. Mas o novo também esteve nu. Quer dizer que o novo ficou nu perante a congregação, que o iria ver como sumo sacerdote. Sabe para quê? Para quebrar o coração dele. Quebrantar o coração dele. Para ele não ser arrogante. Para ele ser mais humilde. Para ele não se escudar, eu sou filho do Arão. Por isso é que a unção de Deus não é hereditária.
eu sou filho do apóstolo. E então, o que é que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Os filhos de Moisés não foram aqueles que o substituíram. Nem os filhos de José foram os que o substituíram no Egito. Vocês estão a compreender? Quem Deus pôs a liderar o povo foi um homem de guerra, Josué, que não percebia patavina de liderança. Ele percebia de pôr os homens em posição de combate, táticas de guerra, defesa, ataque, pinça, quadrado, não sei o quê, não é? Por isso ele sempre foi muito bem sucedido enquanto foi necessário combater os inimigos da terra prometida. Vocês estão a compreender? E porquê que foi Josué e não Caleb? Isso é uma coisa que você deve perguntar a Deus. Mas o que é certo é que a Bíblia não fala muito em Caleb com relação aos 2 espiões que falavam as coisas como Deus falava. Falava mais em Josué. Não quer dizer que ele não falasse mesmo. Mas porquê que Deus quis dar ênfase a Josué? Porque ele é que já estava escolhido. Por isso ele ainda era moço, bem novinho, ainda era apenas um membro do exército. Deus mudou-lhe o nome de Ozoé ou de Oseias para Josué. Pôs-lhe uma letra do seu nome. Não é fantástico saber estas coisas? E quando Moisés lhe disse, tu agora é que vais ser o líder, ele podia ter ficado logo inchado. Mas não. Deixou vir a noite, saiu do arraial e foi-se pôr diante de Jericó, chorar diante de Deus. Eu não tenho capacidade para isto. Eu não tenho força para isto. Como é que eu vou liderar 600.000 pessoas, todas elas mais velhas do que eu, ou não, mas todos difíceis? Se não houver água... Você reparou que nunca mais se falou em haver água enquanto eles estiveram na terra prometida? Ou haver comida? O maná parou. O maná parou ainda antes de eles atravessarem o Rio Jordão. Vocês estão a perceber? A liderança não podia continuar a ser a mesma. Porque Moisés iria liderar consoante os 80 anos de experiência dele com Deus. E nem sempre a minha experiência com Deus, a experiência prolongada, é o melhor para o crescimento da igreja. Todos nós temos uma era, todos nós temos um tempo, todos nós temos um momento. Vocês estão a compreender o que eu estou a partilhar com vocês? Aquela mulher que serviu a Deus toda a vida, no templo, viúva, Ana, que dizia, não me deixes morrer, 86 anos, não me deixes morrer sem ver o Salvador. Ela esperou por aquele momento foi o culminar do ministério dela, porque ela teve o menino nos braços e abençoou. Vocês estão a perceber? Se fosse nos dias de hoje, naquele dia não tinha vindo, porque estava praia e era calor, e os netos tinham dito, avó, vamos à praia. Mas é verdade. Mas aquela mulher era fiel a Deus. Ela estava no templo, diz que era dia e noite, viúva. Não tinha marido para passar roupa, para cozinhar, para chatear. Ela passava o tempo todo na casa de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que às viúvas não se deve de impedir de servir a Deus na igreja, desde que deem bom testemunho. Então, despir as vestes sacerdotais. Mas é humilhante, pastor. Irmãos, eu humilhei-me. E mal de mim se eu não o tivesse feito. Ainda hoje estava no deserto. Ainda hoje era difícil, ainda hoje era duro, ainda hoje estava a ser quebrantado, ainda hoje andava a levar porrada de todos os lados. E mesmo assim eu levo. Mesmo assim Deus está-me sempre a corrigir, Deus está-me sempre a orientar, Deus está-me sempre a puxar as orelhas. Qualquer dia tenho as orelhas no chão. Exatamente. Nunca se deve ter vergonha de aprender tudo de novo outra vez. Porque a palavra de Deus, quando vamos aprender... Irmãos, eu vou-vos ser muito sincero. Quando eu comecei a aprender, e olha que eu não fiz mais nenhuma escola bíblica depois de ter saído. Eu pedi ao Senhor para me ensinar, e o Senhor me tem ensinado ao longo destes anos.
Houve momentos de eu chorar de raiva, mas de ódio mesmo, zangado por me terem ensinado errado. Por me terem dado doutrinas que não têm nada a ver com o que está na Bíblia. Eu fiquei mesmo zangado, porque eu pensei, como é que se podem dizer professores de escola bíblica? Como é que se podem dizer que são pessoas que conhecem a Bíblia? Não conhecem. Então, para eu poder atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida, eu tenho que fazer algumas coisas. E uma delas é despir as vestes sacerdotais. A seguir, estar ciente que Deus pode chegar ao pé de mim e dizer-me assim: a tua jornada enquanto pastor terminou. Mas isso não quer dizer que eu deixe de servir a Deus. Porquê que as pessoas, quando pensam, se Deus lhe disser a tua jornada como pastor terminou, parece que é o Carmo e a Trindade. Agora estou aqui, já não prego, já não me chamam para fazer isto nem aquilo. Então, mas não há outras coisas que eu possa fazer? Eu não posso ir perguntar ao presbítero dos assistentes: olha, conta comigo para levantar as ofertas. Não posso ir falar com o presbítero que está na porta. Tu estás aqui na porta, então eu também venho aqui para o pé de ti para receber as pessoas. Não. Isto é que é o problema. Vocês têm intercessão à quarta, à 1h30, então contem comigo. Mas não é para liderar, é para ser liderado. E é duro, pois é. Por isso é que o apóstolo Paulo disse: duro é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Ou seja, duro é tu próprio pôres as esporas nos teus próprios tornozelos, nos teus calcanhares. Mas isto foi feito para o cavalo. Aí é que está. O cavalo somos nós. Nós é que somos o cavalo. Nós é que somos os servos. E os títulos, o que é que fazem? Fazem com que haja cavalos, mulas e jumentos. Separam. E o Deus nunca fez isso. Deus nunca teve esse propósito. Deus nunca teve essa intenção. Vocês estão a compreender? Para que eu possa atravessar o Rio Jordão, eu tenho que ter 3 coisas: a direção de Deus, e isso pode levar anos, meses, semanas, horas, não sei. Eu sei quanto tempo levou para mim. Eu esperei 1 ano. Porque eu podia ter saído e começar logo uma igreja. Havia pessoas que queriam. Mas o que é que eu ia ensinar? Exatamente o mesmo que eu tinha aprendido. Eu não tinha despido as vestes sacerdotais. O que é que eu ia dar? O mesmo. Então era uma continuação da mesma denominação, só com outro nome. E é isso que acontece hoje. E não há nenhum que tenha chegado a bispo, seja em qual for a denominação, não estou a falar de nenhuma em especial, que saindo se assuma como liderado. Alguém, um irmão ou um diácono, alguém que está disponível para servir a Deus na igreja. Por muito que saiba, por melhor que saiba falar, é mais importante nós estarmos disponíveis para servir do que para sermos líderes. Vocês estão a compreender? Santificação com Deus. Como é que eu me posso santificar se as minhas vestes são antigas? Ele quer me dar um espírito novo, não o que Ele promete na sua palavra. Isaías 11, vos darei um renovo. Mas para isso eu tenho que me despir do que eu tenho. Eu tenho que me libertar daquilo que eu tenho. Por fim, obediência a Deus. Não é fácil obedecer a Deus. Quando Deus diz, sai daí ou sai dali. Não é fácil. Principalmente se eu tenho um salário. Principalmente se eu tenho um carro. Principalmente se eu tenho, como é que se diz? Visibilidade. Apresento programas, ou vou pregar às igrejas, ou sou convidado para viajar com o líder. Quem é que quer perder essas coisas?
Mas a Bíblia é muito clara com relação a isso. Em Marcos 4 diz lá: e estas são as sementes das pedras e dos espinhos, principalmente dos espinhos, que caindo entre espinhos, os espinhos, que são os cuidados deste mundo, sufocam a palavra e não a deixam dar fruto. Então, rapidamente, eu começo a servir a Mamon, sem dar conta que estou a servir a Mamon. E quando eu aparento estar assim meio tontinho, no sentido de que já não estou a aceitar tão bem aquilo que o líder diz, há duas hipóteses. Ou é castigado e fica privado de tudo que é para aprender, do estilo, ficas a saber como é que é o mundo lá fora. Ou, se é uma pessoa importante, mesmo muito importante para a estrutura, o salário é aumentado, o carro é melhorado, a casa é melhorada. Para quê? Que é para a pessoa ficar vendida, ficar vencida e não ceder ao Espírito Santo de Deus. Eu digo-vos, há muita gente nestas circunstâncias que eu estou a falar. Então, despir as vestes sacerdotais é urgente, é essencial para eu poder chegar à terra prometida. Agora, a terra prometida não quer dizer que mande logo leite e mel. No entanto, não havia mais rocha para lhes dar água, nem havia mais maná, não havia o pão de sabor a bolo de mel. Eles começaram a cultivar a terra e comiam do que cultivavam. E diz que aquilo era bom. Diz que era mesmo muito bom. Agora, você diz-me assim, ok, tudo bem. E depois? Vêm os gigantes, vêm as cidades fortificadas, eu tenho que conquistar o território. Ninguém vive numa ilha. Se uma igreja é uma ilha, ou seja, não tem amigos, não se está com outras igrejas, não se está com outros pastores, não convida ninguém de fora para vir ministrar, eu já digo-vos, já está a passos largos com o espírito de seita. O espírito de estar separado. Mas o Senhor nos separou ainda antes da fundação do mundo. Separou-nos do mundo, do pecado, das trevas. Nos separou para o serviço, para sermos geração eleita, sacerdócio real. Vocês estão a compreender? Então, é importante eu despir as vestes sacerdotais. É importante eu despir tudo o que está para trás. E se eu não o fizer, eu vou estar a enganar as pessoas com quem eu lido. Eu vou estar a dar veneno a elas. E eu desculpe eu falar assim tão frontalmente. E depois, de vez em quando, o diabo usa-se de alguém para dizer assim: você já não é a mesma pessoa que você era. Antigamente você entrava na sala e nós sentíamos logo a presença de Deus. Era um temor a Deus, aleluia. Era um temor a Deus, mas não deixavam de dizer mal de nós. Era um temor a Deus, mas não deixavam de fazer coisas erradas, de desobedecer. Era um temor a Deus, mas era a Mamon, porque não havia unção nenhuma de Deus. Vocês estão a perceber? Você já não é a mesma pessoa. Não, antigamente, se conhecessem o pastor como você era, disciplinado ali, coisa. Porquê é que as pessoas falam nisto? Se eram as primeiras a dizer mal de quando eu era assim, mais exigente, mais forte, mais agressivo. Eram as primeiras a criticar. Porquê é que agora falam assim? Porque elas não estão a falar delas. O diabo está-se a usar delas para nos levar que é para nós dizermos assim: pois é, antigamente é que era disciplina, temor ao Senhor. Qual temor ao Senhor? Qual que é, pá? A maior parte dessas igrejas onde a gente esteve é só adultério, é só divórcios, é só escândalos financeiros, curas falsas, que são abafadas depois. Todas as semanas ou todos os meses sai um pastor, sai um bispo, ou antes das convenções ou dos eventos da igreja, antes e depois sai uma quantidade de gente, uma purga. Deus está a limpar. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Vocês às vezes diziam assim: pastor, não se preocupe, Deus está a limpar. E eu vir-me contra vocês. Não é porque eu não gosto de vocês, eu não gosto que se diga isso. Eu sei que Deus até pode estar a limpar, mas eu não gosto. Vocês percebem? Eu não gosto. Porque para mim está associado ao erro,
ao erro. E depois é assim, e eu vou terminar mesmo com isto. Quando nós entramos neste processo, você depois pode ver em Josué capítulo, veja em casa, Josué 3, que é a travessia do Rio Jordão, que foi muito diferente da travessia do Mar Vermelho. Porque no Mar Vermelho, quando houve a travessia, ainda não havia a Arca da Aliança. Mas no Rio Jordão, já foi necessária a Arca da Aliança estar no meio do rio, para que o rio ficasse separado de um lado e do outro, para que o povo atravessasse. 600.000 pessoas... Não, 600.000 foi quando saíram do Egito. 3.000 pessoas a passar, 3 milhões de pessoas, peço desculpem, tem razão, 3 milhões a passar aquele rio lamacento, terrível, horrível. Para o outro lado, o que é que isso significa? Deixamos o passado para trás. Se você for ler o discurso de Josué, ele fala de santificação. Como é que eu posso santificar-me se eu continuo com as mãos sujas do passado? Se eu não peço perdão dos meus pecados, se eu não me arrependo. Eu já pedi perdão a Deus. Opa, não sejas falso. Não sejas cínico. O pastor está-me a chamar cínico. Hipócrita. Porquê? Porque o que é que me vale a mim pedir perdão a Deus se eu não peço depois às pessoas? Eu tenho que assumir o meu erro. E alguns vão-me dizer assim: pastor, não há nada a perdoar, está tudo bem, vai em paz. E há outros que vão dizer assim: você fez muito mal, sabia? Naquela altura eu cheguei a pensar em suicídio, porque eu pensei que não havia solução para a minha vida. Você fez muito mal. E a gente só tem que se arrepender. E pensar e assumir que as nossas decisões, as nossas palavras, os nossos gestos, têm um peso tão grande, irmãos, tão grande, tão grande, tão grande na vida e na alma das pessoas. Por isso, aqueles que andam sempre agarrados aos títulos, vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Não é palavras minhas, é de Jesus Cristo. Mas eu não sei a quem eu fiz mal. Aí é que está. Como eu sabia alguns que eu tinha feito mal, mas há outros que eu não sabia. E eu fui ter com eles. Todos, sem exceção. Todos os que eu encontrei, todos os que eu encontro ainda hoje, 18 anos depois. Se eu encontro alguém que nunca me arrependi, eu vou ter com a pessoa e arrependo-me. Eu vou ter com a pessoa e peço perdão. E também já fiz outra coisa. Pessoas que me fizeram a mim mal, muito mal, foram mesmo ordinários para mim. E eu fui-lhes pedir perdão de alguma coisa de errado. E você sabe que a maior parte nunca me pediu perdão. Sabe porquê? Não fizeram o luto ministerial. Não despiram as vestes sacerdotais. Até podem dizer: não, eu já não sou pastor, não, e tal. Eu já não sou pastora. Mas lá no fundo, lá dentro, a arrogância continua, a jactância continua. Pessoas que foram tão minhas amigas, pessoas que eram mesmo amigos de alma, laços de alma. E depois, quando puderam pôr-me o pé no pescoço, puseram no pescoço e na cabeça. E enterraram o máximo que puderam. Hoje eu dou graças a Deus por essas pessoas, porque só assim é que eu abri os olhos e percebi que eu tinha que sair. E Deus deu-me um sonho, em que eu estava vestido com um fato e uma mala na mão, mala de diplomata. E os líderes desse ministério diziam-me que eu tinha que passar para o outro lado do rio. Havia um rio lamacento. As próprias margens estavam lamacentas e aquele rio tinha a correnteza tão forte, como se tivesse havido cheias, estão a perceber? E eu pensei assim: se eu atravessar o rio, eu vou morrer.
E era o que eles queriam. Então, conforme eu vou andando, e eu vou orando ao Senhor a dizer: Senhor, tu tens que me livrar disto, tens que fazer qualquer coisa, ajuda-me. E eu noto que estou nu. De repente já não tenho fato, estou nu. Mas vou com a mala de diplomata. E quando eu chego à margem, o que é que eu vejo? Um túnel com umas escadas que passava por baixo do rio. E eu entrei nesse túnel. E passei por baixo do rio. E quando eu surgi do outro lado, da outra margem, eu já estava vestido de fato outra vez, com a mala na mão. E eles estavam assim: como é que é possível? Como é que ele passou? Como é que ele atravessou o rio? Se o que era suposto era matar-me espiritualmente e provavelmente matar-me fisicamente. Só Deus. Nesse dia eu soube que Deus estava mesmo comigo, que eu estava no caminho certo. Nesse dia eu percebi que havia um propósito de Deus para aquilo, para tudo o que eu estava a passar. Então aí o meu não tornou-se ainda mais veemente, mais forte. O não, e eu não vou fazer isso, eu não vou entrar nisso. E não foi muito tempo depois que apresentei a admissão. Fui eu que apresentei a admissão, não me empurraram para fora, fui eu que saí pelo meu próprio pé. E já lá vão 18 anos da minha liberdade, da minha libertação. Despi-me das vestes sacerdotais, fiz o luto ministerial e depois tenho vindo a enfrentar os gigantes e as cidades fortificadas que encontrei na Terra Prometida. E graças a Deus que o exército vai sendo cada vez melhor e maior. Vai-me ajudando nesse propósito. Quem é que me está a entender? Então eu espero, do fundo do meu coração, que estas duas mensagens ajudem muita gente. Porque, irmãos, eu estou tão farto de ver pastores que eu conheci, alguns deles eu conheço bem, de há muitos anos atrás, que estão cansados, estão esgotados, já não têm nada para dar. Porque também não buscam. E o que buscam já comida estragada. E esse é o problema, por exemplo, das televisões por cabo. Lá para o fim, há lá umas 4 ou 5 televisões de cabo que só têm a jana, palha, lixo. Quando o peixe cheira mal, você come na mesma? E a carne? Quando a carne já está verde, você põe na frigideira para fazer? Pois é. Mas há muitos que preferem. Porquê? Porque dá trabalho buscar a Deus. Dá trabalho dobrar o joelho e dizer: Senhor, perdoa-me, tem misericórdia de mim, compaixão de mim, compaixão do teu povo. Eu oro tantas vezes a Deus, às vezes eu estou até às tantas de sábado à espera que Deus me dê a palavra para domingo. Que é para não lhes dar comida mastigada, nem dar comida de micro-ondas. Seja requentada, seja nova, comida de micro-ondas nunca é uma coisa boa. Vocês estão a perceber? Como diz o Rui, sopinha fresca. Vocês estão a perceber? Então, é preciso nós fazermos o luto e despirmos as vestes sacerdotais. É um processo muito comprido, muito longo, que nós temos que ter paciência e temos que ter, acima de tudo, perseverança. É aqui que entra o primeiro grande grau de confiança em Deus e perseverança. Para podermos chegar àquilo para que Deus nos chamou para fazer. Posso ouvir um amém? Vamos orar? Paizinho, nesta noite, obrigada pela tua palavra, obrigado por tudo que tu tens feito nas nossas vidas, obrigado, Senhor, pelo teu suprimento, pela tua força, porque és tu, Senhor, a força da minha vida. Te agradeço, Senhor, por tudo que tu tens feito e que eu sei que ainda vais fazer. Nesta noite, Senhor, abre os nossos corações, ajuda-nos a entender a tua palavra, a pôr em prática. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar na obediência. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti e a dependermos de Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Até domingo.